Olá, eu sou o Luizinho. Seja muito bem-vindo a mais um momento de aprendizado aqui no canal 100% Kardec. Prepare o seu coração, acalme a sua mente e permita-se evoluir através do conhecimento e da espiritualidade. Bom estudo para todos! Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 14 de maio de 2026. Seguimos com o nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje vamos conversar sobre o capítulo 12. Talvez não todo o capítulo, mas o capítulo 12, que trata dos dons espirituais. É um capítulo interessante, é um capítulo, eu diria, importante, porque nesse capítulo Paulo vai tratar dos dons espirituais. Vamos lembrar que ele está falando aos coríntios, um povo de cultura voltada a uma ideia de existência de um mundo espiritual. Vamos lembrar, né, a figura do mundo das ideias e do mundo dos sentidos trazidas pelo filósofo grego Platão. Essa figura que Platão nos traz, ele fala do mundo da episteme e o mundo da doxa. O mundo da episteme, que é o mundo das ideias, do conhecimento, e o mundo da doxa, que quer dizer a matéria, a manifestação, que ele chamava então mundo dos sentidos. E para ele tudo nascia no mundo das ideias, e o mundo dos sentidos era uma materialização de tudo aquilo que advinha do mundo das ideias. Então, para Platão, a episteme era o mundo primordial e a doxa o mundo secundário, o mundo derivado, melhor dizendo. Então, na cultura grega, e lembremos que o povo de Corinto, de certa forma, compõe o povo grego, ele então tinha esses conhecimentos das realidades espirituais ou da realidade espiritual, um povo também com um certo misticismo. Então Paulo vai tratar com os coríntios essa questão dos dons espirituais. E Paulo aqui, nós veremos, ele usa uma forma que eu diria assim um tanto moderna, que seria a forma do construtivista. Né? Por que eu digo que ele usa uma forma construtivista antes mesmo da ideia construtivista? Porque ele parte do conhecido para o desconhecido. Ou seja, ele parte dos dons verificados, demonstrados, para o entendimento da origem desses dons. Então aqui nós vamos encontrar traduções que trazem como dons e outras traduções que trazem como carisma, diversidade de carismas. A ideia de carisma é a mesma ideia de dons, dons espirituais, carismas espirituais. Então é esse o conjunto que nós temos nesse capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, e ali nós temos uma primeira parte que ele vai abordar a questão dos dons e vai trazer a figura da origem única desses dons. E a partir daí ele traça um paralelo. A partir do versículo 12, ele traça um paralelo sobre a unidade orgânica da eclesia, da igreja de Corinto, da eclesia de Corinto. Lembrando que na época paulina, o sentido de igreja não é o sentido que temos hoje. Hoje, igreja é uma instituição devidamente formalizada. Para Paulo, na ideia grega, na linguagem grega, é uma eclesia. E o que é uma eclesia? Um grupo de pessoas, grupos pequenos de pessoas que se reuniam para um fim comum,
no caso da estrutura paulina, o fim de entender, de estudar, de vivenciar, de compreender o Evangelho. Então aqui Paulo, ele dirige nessa primeira carta aos Coríntios, ele dirige o estudo para esse entendimento dos dons espirituais, dos carismas espirituais. E ele começa, capítulo 12, começa no versículo 1, o texto diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo éreis guiados. Nossa, meu Deus, eram guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito, o Espírito Santo. E aqui lembrando, o Espírito Santo não no sentido teológico que se deu a essa expressão como sendo uma das três, né, figuras da Trindade, né? E aí é um campo teológico, não é o nosso foco de estudos, e discutir elementos teológicos é mergulhar num poço sem fundo. Então, aqui o que nós podemos dizer é que esse Espírito Santo é no sentido de sacralidade na relação com esse Espírito divino, esse Espírito do alto, né? Não dentro de lógicas teológicas. E aí, então, nós temos o que nesse conjunto do versículo 1 ao versículo 3, ao versículo 3. Primeiro versículo a terceiro, o versículo 3. Ele faz uma comparação entre o período anterior e o período pós-entendimento do Evangelho, conhecimento do Evangelho, conhecimento da mensagem do Cristo. Por isso ele dizer que a respeito dos dons espirituais, ele não gostaria que as pessoas ficassem ignorantes ou que ignorassem a respeito desses dons. O que mostra que Paulo quis aqui e vai trazer uma apresentação dos dons para que saiam do misticismo e entrem num conceito dentro da figura que o Evangelho traz, que é aquela ideia da mensagem do Cristo traria. E ele então diz que outrora, ou seja, antes dessa, aspas, conversão ao pensamento do Cristo, porque não tínhamos uma lógica de cristianismo tão bem estruturada, tão bem apresentada, ele diz, outrora, quando éreis gentios, ou seja, eles continuam gentios pelo olhar dos judeus. Mas Paulo, nós já vimos isso quando estudamos a carta aos Romanos, Paulo, ele traz a ideia de que judeus e gentios desaparecem quando observa-se que todos são seguidores do Cristo. Então, o seguidor do Cristo não tem uma segmentação, não há um sectarismo para os seguidores do Cristo, sejam eles ou fossem eles judeus ou gentios. A partir do momento do conhecimento a respeito do Cristo, não se tem mais esse sectarismo. Judeus e gentios se unem como cristãos. Essa é a ideia. Então Paulo dizer aqui, sabeis que outrora, quando éreis gentios, do ponto de vista cristão, não são mais, ou não seriam mais. Deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. Segundo esses ídolos, éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. O que é anátema Jesus? O anátema é o contraponto, é ser contrário. Ninguém vai dizer ser contraponto a Jesus quando está iluminado pelo Espírito. E nós vamos entender isso um pouco à frente. Então, aqui Paulo faz esse
introito ao raciocínio, né, dizendo, quando éreis gentios, para os judeus continuaram gentios. Para Paulo não havia mais distinção, se gentio ou judeu. E aí ele segue, versículo 4. Ora, os dons são diversos, o Espírito é o mesmo. Interessante esse versículo. Interessante essa forma que Paulo traz. E ele acrescenta, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O que ele está dizendo? Os dons, os carismas, são vários. E ele vai mostrar alguns deles. São de várias espécies, esses carismas. Mas a fonte deles era a mesma. A origem deles era a mesma. Para Paulo, toda a origem era do Espírito. Então vejamos. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Outras traduções dirão, os dons do Espírito são da mesma fonte. Aqui uma tradução mais bem apresentada. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, de aplicabilidade dos dons, mas o Senhor é o mesmo. Então tudo promana, tudo provém de Deus. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Espírito, Deus é quem opera em todos, em tudo, em todos. Então Paulo está dizendo, olha, os dons que eu vou dizer ou falar a respeito deles, todos advêm de Deus. Todos advêm de Deus. Aqui vai mostrando bem, não há nenhum deles que não advenha de Deus. E o que é advir de Deus? É natural. Todos esses dons que serão apresentados pelo apóstolo, ele está dizendo que eles são naturais, eles não são invenções, eles fazem parte da natureza, porque advém de Deus. Então, isso é profundo e ao mesmo tempo bonito. Por que bonito? Porque está mostrando que os nossos dons são naturais, que esses dons espirituais são tão naturais quanto os sentidos físicos. A visão, o olfato, paladar, tato, audição, sentidos físicos, todos são naturais. E os sentidos espirituais também são naturais. Por isso ele diz, provém de Deus, advém de Deus. Vejam, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E ele diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Olha que interessante esse versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um a um fim proveitoso. Eu diria que esse versículo 7 é um código ético. Sim, esse versículo 7 é o estabelecimento ético. É uma ética no exercício dos dons. Como exercitar os dons? Com finalidade útil. O que ele então está dizendo? Que esses dons espirituais não são para espetáculos, não são para futilidades. Eles existem para uma finalidade útil. Em outras traduções diz, a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Aqui a tradução diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, a única finalidade dos dons espirituais é a utilidade, é serem úteis e não serem utilizados para proveitos escusos, proveitos ilícitos. Aqui, então, o versículo 7 é uma autêntica regra ética.
até o 6º explicando a natureza, a origem dos dons e a natureza dos dons. E aqui no versículo 7, ele nos traz uma ética, um código ético, um código comportamental. Interessante? A manifestação do Espírito é concedida a cada um com um fim proveitoso. Em outras traduções, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. E aí ele segue. Por quê? A um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Aqui agora ele começa a descrever os dons. A uns, vejamos, porque a um é dado ou é dada mediante o Espírito. Veja que ele faz alusão ao Espírito, ou seja, à ideia divina, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, do mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Aqui eu dou uma parada. Discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos, não é evidência só. E segue. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Esse versículo 1 ao versículo 11 é um tratado sobre mediunidade. Porque esses dons aqui são as características mediúnicas, assim chamadas no segmento espírita. Vejamos. Dom de discernir os espíritos. O que é o dom de discernir os espíritos? Para discernir os espíritos é preciso ver os espíritos, ouvir os espíritos. Então, o discernimento aqui trazido se refere à vidência, à audiência. Não sou eu que estou dizendo, ou quem está dizendo é Paulo. Veja, variedade de línguas, xenoglossia. Uma faculdade, xenoglossia. Falar em línguas. E outro, discernimento para interpretá-las, capacidade de interpretá-las. Outro dom. E é interessante esse aspecto sobre falar em línguas. A gente vê muito hoje. Não é difícil, não quero dar tom de crítica, não é isso. Mas a gente vê muito hoje as pessoas falando línguas, dizendo, eu recebi o Espírito Santo e falo em línguas. E falo em línguas que ninguém conhece. Um conjunto de palavras. E diz assim, mas é a língua dos anjos. Qual a utilidade da língua dos anjos se ninguém a entende? Quando Paulo aqui fala no dom de línguas, é aquilo que aconteceu registrado no Atos dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos, lá no capítulo, salvo engano, 2 e 3, vamos chegar lá que é mais fácil, quando vemos aqui uma multidão, né, no capítulo 2, uma multidão que começou a falar línguas que eles não dominavam, mas eram línguas conhecidas. Vejam, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua.
Ou seja, eles falando em aramaico e cada um ouvindo na sua própria língua. Né? E aí começaram e ficaram atônitos, diz o texto, dizendo: vede, não são porventuras Galileu todos eles e que estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então, a ideia de xenoglossia, xenolalia, ela não é um conjunto de sílabas soltas. São línguas sabidas, conhecidas, existentes ou que já existiram. Como o aramaico, por exemplo, não existe hoje mais, não é uma língua mais falada, mas falar em línguas são línguas existentes e não uma invenção de palavras soltas. Isso não é dom de línguas. Paulo foi muito preciso. E aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos mais ainda a precisão apresentada. Então é como se alguém que não falasse a língua estrangeira, sei lá, um brasileiro que não fala a língua inglesa, de repente começa a falar em inglês. Esse é o dom de línguas. Começa a falar em alemão e não ficar com uma sequência de sons, impossíveis de entendê-los, porque não formam línguas, não é linguagem codificada que foi ou é codificada. Isso não é xenoglossia, isso não é xenolalia, isso é balbuciar expressões. Não é isso que é o dom de línguas. Desculpe-me, não é crítica, mas não é isso que é o dom de línguas. Isso pode ser uma ação até do subconsciente criando coisas, mas não é isso que é o dom de línguas. É falada em línguas desconhecidas pelo falante, mas existentes. E aqui quando ele fala interpretar línguas, discernimento, capacidade de interpretação, é o que narrou lá no Atos. E lá foi interessante, porque falaram todos em aramaico e cada um ouviu na sua própria língua. Ali, e diz que eram milhares de pessoas. Então esse é o dom que Paulo traz aqui. E ele arremata dizendo: mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas. Então quando dizem que os dons espirituais não são de Deus, está contrariando a própria ideia paulina. Está contrariando aquilo que está lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Agora, voltemos ao versículo 7, quando eu disse que ele se trata de um versículo ético. Todos esses dons devem ser exercidos para uma finalidade útil, não para uma finalidade fútil, não para interesseiros. Essa é a ideia. O Elton está dizendo... O Arigó falava alemão. Tem xenoglossia, xenolalia. Né? Ali, no caso, até um pouco diferente, se eu entendi bem, ele, naquele momento, ele falava em alemão pela ação de um espírito chamado Dr. Fritz. E Dr. Fritz era um alemão. E então ele não era bem um fenômeno de xenolalia, xenoglossia, porque havia um envolvimento efetivo, por assim dizer, mediúnico. Então era uma questão mediúnica. O falar em línguas é uma questão da pessoa para com ela, como um desarquivamento no seu subconsciente das línguas já vivenciadas nas romagens terrenas. Então, é interessante, e volto a dizer que esse capítulo 12, do versículo 1 ao 11, é um tratado que dá para ser desdobrado em algumas lives. Cada um desses dons trazidos aqui, dá um estudo. O dom da profecia, precognição, ou a profecia no sentido do próprio texto,
Então, nós temos a questão da cura, que também faço uma observação. No meio espírita, dizem médium de cura, aquele que recebe um espírito, e como esse exemplo do Arigó, e por ação do espírito, por meio do médium, promove-se um atendimento de curas. Mediunidade de cura é o próprio médium, a própria pessoa que tem esse dom. E Kardec, no livro dos médiuns, ele aprofunda muito nesse assunto. É aquele que por si, que seja potencializado, mas por si, cura. E diz Kardec, com o olhar, com a presença, com a sombra. E diz ele que muitos nem sabem que são. É diferente de um médium que numa ação do espírito com o médium mediunizado, promove consultas. Não quer dizer que esse médium seja médium de cura. Quer dizer que é um médium que recebe um espírito que promove o atendimento no campo, digamos, de consultas, por assim dizer, no campo da saúde. Mas não é o médium de cura trazido por Kardec lá no livro dos médiuns. É só um parêntese. Né? Só um parêntese. Ele fala aqui da fé, ele fala do conhecimento, da sabedoria, como sendo dons. E não deixam de ser, porque são naturais, mas não necessariamente a todas as pessoas. Porque depende de uma série de circunstâncias, aí é um outro assunto, é uma outra abordagem que podemos fazer num outro momento, a respeito, aí sim, da mediunidade. Mas aqui estamos trazendo no contexto paulino, e ele reconhece esses diversos dons. E ele reconhece que todos eles advêm de uma mesma fonte. E ele reconhece que essa fonte é a fonte espiritual, é a fonte divina, é Deus. São dons naturais. Agora, o exercício desses dons, aí sim, é que precisa ser pensado. A regra está estabelecida, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, fim útil. Então significa que os dons por si só não são morais ou imorais. Os dons por si só não. Eles são amorais, desprovidos de moral. Agora, o seu exercício depende da moral daquele que o exerce, que os exerce. Depende da moral. Ou seja, o exercício dos dons, a utilidade aplicada, depende da honestidade daquele que tem os dons. Por isso que nós vemos pessoas que utilizam os seus dons para o bem coletivo e pessoas que utilizam seus dons para benefício pessoal. Esses que utilizam para benefício pessoal, esses não estão exercendo os dons com um fim útil. Isso nos leva a uma frase de Jesus que, por analogia, podemos trazê-la para compor esse campo ético do versículo 7. Quando ele disse lá, dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes. Os dons são naturais, de graça vieram, e da graça vieram. Então o seu exercício não pode ser amoedado, o seu exercício não pode ser cobrado, o seu exercício não pode e não deve ser cobrado, porque aí estamos contrariando esse campo ético trazido por Paulo no versículo 7 do capítulo 12 da sua carta 1 aos Coríntios. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então todos esses dons que Paulo aqui nos coloca, do versículo 1 ao versículo 11, que nós podemos chamar de faculdades mediúnicas,
todos esses, ele está dizendo que o campo ético é utilidade. A finalidade dos dons é ser úteis. Agora, só serão úteis às pessoas se houver a ética naquele que possui os dons. Por isso, os dons por si só são desprovidos de moral. O exercício deles depende da moral daquele que os exerce. Então, leiamos novamente esse conjunto de dons. Versículo 8 à frente. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, a profecia, a outro, discernimento dos Espíritos, ou melhor dizendo, discernimento de Espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. É um tratado. 11 versículos. Um tratado sobre os dons espirituais. Um tratado sobre faculdades mediúnicas. E, versículo 6, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Belíssimo esse conjunto de versículos desse capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uma perfeição. Não há como não perceber o quão importante é esse conjunto de versículos para o exercício dos dons, para o exercício dos carismas espirituais e para o exercício, no sentido espírita, das faculdades mediúnicas. É interessante. Se nós observarmos essa frase, esse conjunto paulino, e olharmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, nós veremos Kardec trazendo a frase de Jesus: dai de graça o que de graça recebestes, e ele faz uma paráfrase de um ditado latino. Há um ditado latino que diz: sancta sunt stractunda santis, que quer dizer, coisas santas devem ser tratadas com santidade. Sancta sunt stractunda santis. Kardec utiliza esse brocado latino e faz uma paráfrase em relação à mediunidade. E lá nesse capítulo 26 ele diz assim: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser tratada santamente. O que ele quer dizer uma coisa santa? Uma coisa séria, que deve ser exercida com seriedade. E o que Paulo está nos dizendo? Os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Versículo 7. Um tratado. Um regramento. Então Paulo apresenta os dons e nos mostra o regramento ético para o exercício dos dons, qual seja, exercer com um fim útil e não com um fim fútil. Então esse é o conjunto de versículos desse capítulo 12, versículos 1 a 11, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. No nosso encontro seguinte, nós falaremos do versículo 12 à frente, até o 31, em que Paulo vai fazer uma analogia dessa unidade dos dons com a unidade da eclesia, ou seja, a unidade da igreja. Mais uma vez lembrando, igreja no sentido paulino, no sentido do Novo Testamento, eclesia e não instituição religiosa. Aqui o Ivan diz: o nosso desafio é vencer as tentações que me desviam do meu propósito. Não deixa de ser um desafio, o Ivan. Não deixa de ser. A Daniela, tudo bem, Daniela? A Daniela diz aqui: servir ao coletivo. Sim, servir ao coletivo. E sobre essa questão das tentações, Ivan, é interessante. Vamos dar um pulinho aqui na carta de Tiago.
ou na carta de Judas, eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu já vejo aqui, vamos chegar lá. Carta aos Hebreus, depois vem a de Tiago. Deixa eu só olhar aqui. Não. Aqui, versículo 12 do capítulo 1 da carta de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, a tentação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Paulo, ao Tiago, no versículo 12 do capítulo 1 da sua carta, ele chama atenção para isso, sobre a questão das tentações, da provação. Então, é bem-aventurado aquele que passa pela tentação. Faz parte do processo de aprendizagem. Nós somos sempre colocados no meio no qual possamos exercer a nossa prova. A nossa prova. Então, deixa eu voltar aqui ao Ivan. As tentações, elas fazem parte do processo. Eu sugiro, Ivan, dê uma lida lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 258, sobre escolha das provas, e tem uma questão que ela é interessante, a questão 260. Nas 258 e 259, os Espíritos dizem que nós escolhemos o nosso gênero de provas, gênero, e eles explicam que não são as coisas pequenininhas, são os gênios, as grandes provas. E aí, considerando que nós escolhemos as provas antes de nascermos, Kardec faz uma pergunta na questão 260 que eu reputo uma pergunta bem humorada. Ele diz assim, considerando que nós escolhemos as provas, então ele diz: como pode um espírito escolher nascer no meio de pessoas de uma vida? Veja, como pode um espírito querer nascer no meio de pessoas de uma vida? Ou seja, vai ser ruim de escolha desse tanto? E os espíritos respondem: para que haja analogia nas provas. E aí dão um exemplo, dizendo: aquele que é dado ao instinto do roubo, para domá-lo, necessário se faz conviver com ladrões. Ou seja, nós sempre estamos no meio adequado às nossas necessidades do campo da prova. Então nós sempre estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, para fazer a coisa certa. Aí é que talvez a gente se enrosque um pouco, fazer a coisa certa. Mas é bem-vinda, como disse o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 12 da sua carta: bem-aventurado aquele que passa pela tentação ou pela provação, a depender das traduções. Aqui a Denise diz: o que atrapalha muito hoje em dia esses dons é a vaidade. Não só hoje em dia, viu, Denise? No passado também, e por um bom tempo, enquanto nós tivermos ainda esses traços, que são traços do processo evolutivo. Somos vaidosos, egoístas, exclusivistas, personalistas, mas isso é o que se espera, que com o empenho, o trabalho da pessoa, ela vá vencendo a si mesma nesses aspectos e chegue a um ponto, em que não terá essa vaidade. Que, aliás, é interessante essa sua observação, Denise. Se nós olharmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem diversos defeitos, mas o único defeito que os Espíritos colocam um adjetivo é a vaidade. Eles dizem egoísmo, orgulho, e quando vão se referir à vaidade, dizem tola vaidade. É interessante, quando se fala da vaidade, se fala de uma tolice. Então, quando vão falar do egoísmo, eles dizem o egoísmo, o orgulho. Quando vão falar da vaidade, dizem a tola vaidade. Então, esse é um aspecto que nós temos que trabalhar, sim, essa vaidade. E aqui a Marcela diz: servir humildemente com os instrumentos da luz. Sim, servir,
com a humildade e sem o interesse pessoal, né, a não ser o interesse de ser útil às pessoas, e não necessariamente um processo egoísta de uma utilidade própria. Então é isso, né? Nós paramos aqui nesse conjunto de versículos, e no próximo estudo a gente segue aqui com o versículo 12 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Muito obrigado a vocês que acompanharam, né? A Daniela aqui também faz uma outra observação, que tinha travado aqui, eu não vi que tinha mais mensagem, desculpe. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Sim, aqui está em Tiago também, né? É a fala de Tiago, e que ele trabalha no Tiago, inclusive é importante isso. Tiago, quando ele fala de obras, ele fala de obras caritativas. É bem importante entender isso. Por que eu faço essa observação? Porque Paulo, quando fala de obras na carta aos Romanos, ele não fala de caridade, ele fala das obras da lei. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas tem uma discussão, um desentendimento entre Tiago e Paulo, porque Tiago fala que a fé sem obras é nula, e Paulo fala que não adianta ter obras se não tiver fé. Mas as obras às quais Tiago se referia não são as obras às quais Paulo se referia. Paulo falava aos romanos que não bastava as obras da lei. Qual eram as obras da lei? Diversas obrigações dos 613 mandamentos que a lei judaica possui. 613, não são só 10 mandamentos, são 613 mandamentos. Então ali tem as obras estabelecidas, né? Dentre elas ir ao templo, as obras da alimentação, as obras da higiene. Então Paulo dizia que não era isso que justificava, mas a fé em Jesus. Então ele falava das obras, e aí ele busca a fé lá em Abraão, inclusive, que viveu antes da lei. E ele usa Abraão para dizer que não eram as obras da lei que salvavam, porque se fossem as obras da lei que salvassem, Abraão não teria sido salvo, porque ele nasceu antes da lei. Porque quando Abraão existiu e foi justificado perante Deus, não existia a lei que estabelecia as obras. Então Abraão nunca praticou as obras, porque elas não existiam. Então Abraão foi justificado pela fé que ele tinha em Deus, pela fé que ele tinha no Senhor, materializado na ideia do sacrifício de Isaac. Então Paulo vai fazer esse trabalho, muito bem feito por sinal, para dizer que as obras não salvam, não justificam perante Deus, somente a fé, porque ele se referia a obras da lei. Já Tiago não. Tiago vai falar de obras de caridade, e isso fica muito claro, né? Fica muito claro aqui, se nós pegarmos, eu volto à carta de Tiago aqui, se nós pegarmos essa fala de Tiago, que ele mostra quais são as obras. Ele vai dizer assim, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, pela fé. Né? Vê como a fé operava juntamente com as obras, a demonstração viva da fé, né? E aqui Tiago também vai dar os exemplos das obras. Veja, no versículo 14 do capítulo 2, ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então ele está se referindo aqui às obras caritativas. Agora Paulo está debatendo lá na carta aos Romanos as obras da lei, que não eram nada caritativas, não tinha nada de caridade. Eram obras para o exercício da religião judaica. Então não há incongruência entre Paulo e Tiago. Os dois estão falando de assuntos distintos, prismas distintos de um mesmo assunto, prismas distintos, né? Então, muito bem lembrado aqui, Daniela, ao trazer esse versículo 17 do capítulo 2, né? Aqui veio o Eric, né, perguntando se o espírito encarnado sofre influência da matéria. Sofre sim. Diversas questões no livro dos Espíritos
tratam desse assunto, da influência da matéria, sim, por uma vez que, estando encarnado, há uma simbiose, né? Não tem uma divisão cartesiana, é espírito-corpo. Isso só na teoria você separa espírito, perispírito e corpo. Na prática, espírito, perispírito e corpo formam um processo simbiótico de retroalimentação, que constitui a persona. Ou seja, só sou Simão por causa dessa conjuntura. O espírito que sou no corpo que eu habito. Esse conjunto simbioticamente estabelecido é o Simão. Se houver a morte do corpo, eu sairei, eu me desencarnarei, e não o meu corpo, eu sairei, e aí esse espírito que sou depende. Já tive vários nomes, já tive em vários corpos diferentes, então essa persona, espírito-corpo, né, e aí que seja perispírito, espírito, perispírito, corpo, essa persona, na realidade, ela é indissociável. Né? Só se dissocia na desencarnação e aí perde-se essa questão, né, da simbiose conjunta. Então sim, a retro influência, né? Um e outro se influenciam por um processo simbiótico. Por isso que na questão 134 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta que aparentemente é simples, mas é de alta profundidade. O que é alma? E os Espíritos respondem: um espírito encarnado. E Kardec, e para entender essa questão 134, é preciso ter entendido a introdução número 2 do Livro dos Espíritos. Sem ler a introdução número 2, não dá para interpretar a questão 134. Por que há uma distinção de alma, chamar alma o espírito encarnado? Por causa dessa questão simbiótica das retroinfluências, né? Então, muito bem colocada a sua observação, né? Ok, gratidão é minha, gratidão por compartilhar, ok, eu que agradeço. Aqui pergunta a salvação pela graça. Depois eu vou fazer uma live só sobre isso, mas vamos para a gente entender. A ideia da graça não é graça no sentido gratuito. A graça é decorrência do elemento fé que Paulo vem trabalhar. E aí ele diz que a salvo pela graça é aquele que se entrega à fé. E aí sim, na graça divina, né, na graça, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, estilo Paulino, a fala dele, né, a graça da fé, a graça advém da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E acontece que com o passar do tempo, essa estrutura foi sendo digamos, decomposta de maneira indevida. E aí colocou graça como sendo um outro elemento e deu a ideia de graça como se fosse uma escolha divina. Esse está escolhido para ser salvo, esse não. Ou seja, esse tem a graça, esse não. Dentro do princípio de justiça de Deus, isso é completamente incongruente. Não há como Deus, sendo e é soberanamente justo e bom, escolher quem será justificado, quem não será justificado. Se é para não ser justificado, por que foi criado? Então isso fere a logicidade divina, né? E aí vem a teoria da predestinação, a estrutura calvinista, né, que traz a teoria da predestinação atrelada a essa ideia de graça, dissociada da ideia de fé, e aí que fizeram uma salada e gerou essa grande confusão, né? A gente sempre tem que tentar entender qual é a base epistemológica das falas, das escritas. E aí tem que entender. Para entender a escrita paulina, temos que entender a epistemologia paulina. Para entender a escrita de Pedro, temos que entender a epistemologia de Pedro. A epistemologia de João, para entender as cartas joaninas. Então, a gente tem que estar sempre dentro desse conjunto. Ao falar de Paulo, eu não posso compará-lo com Pedro nem com João, porque são bases epistemológicas completamente diferentes. São matrizes epistemológicas diferentes. No aspecto epistemológico, quer dizer, origem do conhecimento, base para o conhecimento, epistemologia, né? Estudo do conhecimento, episteme, né? Conhecimento, logia, estudo. Então, estudo da origem do conhecimento. Então, a base do conhecimento para Paulo é fundada em outra estrutura que não é a mesma estrutura dos apóstolos. Desculpa, do apóstolo Pedro, do apóstolo João. A estrutura do apóstolo Pedro é a vivência. A estrutura do apóstolo Paulo é o estudo. A estrutura de João é a mística. Então são elementos distintos. Eu não tenho como comparar
aquilo que tem distinção. A gente só compara aquilo que tem semelhança. Como os evangelhos, só podemos comparar os evangelhos sinóticos, os três, Mateus, Marcos e Lucas. Não tem como pegar um dos três, nenhum dos três ou os três e comparar com João, porque João é outra estrutura, é outra matriz, né, epistemológica. Então, por isso que acaba, Rodrigo, acaba que trazem elementos a partir de epistemologias diferentes, e aí chega nessa ideia de graça como sendo Deus escolhendo, né? E aí fico pensando, Deus cria um ser, né? um ser espiritual, para que não evolua. Qual a lógica de ter criado, então? Tudo em Deus é útil, então qual seria a utilidade de criar uma alma destinada perpetuamente ao mal, destinada perpetuamente a não evoluir? Seria uma incongruência, né? Então, a graça trabalhada por Paulo não tem esse sentido de predestinação, como muitos dão a ela, né? Deixa eu ver se tem mais alguma observação antes de encerrar, que eu não havia visto aqui, tinha dado uma travadinha aqui. Não tem mais nenhuma observação, só essas que eu havia dito aqui. Parece que eu pulei uma aqui. Qual obra o senhor indica sobre os evangelhos apócrifos? O Ivan, é enveredar para um mundo místico, né? Enveredar para um mundo místico. Para você ter uma ideia, a grande maioria, para não dizer a totalidade, dos textos chamados apócrifos, os evangelhos, são do século VI. Então aí já dá para você ver a distância que eles estão da origem dos fatos. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não cairmos no mundo da mística e trazer mitos para o mundo da mística. Então, quando diz, o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de... uma certa cautela, porque a estrutura linguística desses evangelhos, elas são do século VI, lá pelos anos 500. Então, está um pouco distante daquela estrutura lá do primeiro século, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de... Como é que eu posso dizer? Não é cuidado, não é cautela, mas parcimônia, né? Ser muito cuidadoso ao tratar dessas questões dos apócrifos, né? Porque você vai encontrar ali tratados de defesa da veracidade e autenticidade, e vai achar tratados da defesa da não veracidade, da não autenticidade deles. Então, entrar num mundo assim, eu diria que não vai trazer muita solução, né? Entrar numa estrutura, enveredar numa estrutura que não dá base conclusiva, né? É preferível trabalharmos com os evangelhos 4 que tem bases conclusivas. Então, melhor trabalhar com as bases conclusivas do que aquelas que são aberturas cujo o término não se consegue divisar, né? E aí surgiram vários textos e tudo mais. Isso é igual nós olharmos a estrutura literária, né? São períodos. Nesse período da história do século VI, havia muita preocupação em trazer relato dos feitos, né? Como na Idade Média nós tínhamos a literatura de cavalaria, né? Grande parte dos literatos trabalhavam a figura dos cavaleiros, né? A figura das donzelas, a figura dos príncipes e tudo mais, chamada literatura de cavalaria. Então, a gente tem que perceber que são períodos, né? Então, eu não indicaria uma obra. Eu sugiro que, se você gosta do assunto, que leia os apócrifos, né? Leia os próprios evangelhos, ditos evangelhos apócrifos, leiam, né? E ali mesmo você vai trabalhando, porque intérpretes são muitos, né? E divergentes, inclusive, né? Agora, temos também os chamados apócrifos do Velho Testamento, que são, para a estrutura protestante, são os 7 livros constantes do Velho Testamento na Bíblia Católica, que não estão constantes na Bíblia protestante, né? Os 2 livros de Macabeu, o livro de Tobias, o Eclesiástico, ou seja, esses livros para a estrutura protestante são apócrifos
do Velho Testamento. E se a gente for olhar isso, fica difícil, porque, veja, a Bíblia protestante são 66 livros, a Bíblia católica, salvo engano, 73 livros, a Bíblia cristã etíope são 82 livros, e a Etíope é a mais antiga delas, que inclusive tem o livro de Enoque, que é um livro que foi, digamos, retirado do cânone, mas esqueceram de tirar da carta de Tiago, porque a carta de Tiago, lá em Tiago, lá na sua carta, ele traz a figura de Enoque, só que o livro, ele cita o livro de Enoque, só que o livro de Enoque não está na estrutura do Velho Testamento das Bíblias católicas protestantes, mesmo da estrutura da Taná. Mas se olhar a Bíblia etíope, ele está lá, o livro de Enoque, lá na Bíblia etíope, que tem 82 livros. Né? E quando falando a Bíblia etíope, é porque esse termo Etiópia, na época do Novo Testamento, do Velho e Novo Testamento, era muito mais do que o país chamado Etiópia hoje, era toda a estrutura, todo o norte da África. E ali havia um desenvolvimento da religião muito forte, haja vista que Santo Agostinho, por exemplo, era da África, né? Era de Cartago. Né? Então ele era africano, né? Então era muito forte a estrutura cristã na África, no norte da África, como Hipona, por exemplo, era um berço de teólogos, né? Hipona em Cartago, então era um berço de teólogos, e a Bíblia etíope é uma Bíblia rica, né? Com forte teologia, e tem 82 livros, a católica 73, a protestante 66. Né? Então dá para você ver como, dependendo do prisma, o protestante vai dizer que são apócrifos os livros da Bíblia católica, que por sua vez pode dizer que os outros 9 livros constantes na Bíblia da Etiópia também são apócrifos. E aí a Bíblia etíope vai dizer, não, todos não estão corretos, não são apócrifos, os 82, os católicos vão dizer, não, os 73, e assim vai. Então, eu falo, é entrar num caminho cujo o destino é incerto, né? Ou interminável, né? Incerto talvez não seria a palavra, mas interminável, né? Então não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Ela tinha passado aqui, eu não tinha visto, mas essa seria a ideia, né? Aqui diz, Simão, seu áudio é meio baixo, não se ouve bem. Desculpe, eu aqui acho que ele está alto, né? Não sei, pode ser uma questão técnica que eu não sei resolver, mas eu estou aqui com o áudio mais aberto possível, né? O outro já diz, o som está ótimo, então não sei, né? É isso, né? Então não tem mais nenhuma observação, acho que eu respondi todas as observações, as perguntas, paramos por aqui, né? Retornaremos num outro estudo a partir do versículo 12 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Fiquem com Deus, muito obrigado pelo acompanhamento aqui, pela paciência e por tudo isso, né? Agradeço a vocês com a minha já forma conhecida mineira de agradecimento. Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho e até o nosso próximo encontro, mineiramente falando, se Deus quiser. Até. Chegamos ao fim de mais um encontro especial. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Até o nosso próximo momento juntos. Estudem a codificação. Jesus sempre.